Fala, fiel! Uma excelente terça-feira para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações do Timão, que está nessa preparação para encarar a equipe do Cruzeiro já nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, jogo importante que quem sabe pode deixar o Timão ali ou na liderança, a depender de outros resultados, ou então ali muito próximo da liderança do Brasileirão. Claro, se vencer esse jogo lá em Minas Gerais. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. Então a gente vai para o Corinthians, confronto entre os dois, então nesta semana pelo Brasileirão. A Lili Nascimento está de volta conosco, dia de preparação e também de apresentações no Corinthians. Lili. Bruno, voltei. Tá quase tudo pronto aqui para a apresentação oficial do Zaccaria Labiad e também do Alan. O Alan que já estreou nos gramados, o Zaccaria ainda não, né? Aliás, eu não sei se... A gente vai perguntar para ele se ele prefere ser chamado de Zaccaria ou de Labiad. Na apresentação ali tá Labiad, acredito que seja isso. Perguntaremos para ele daqui a pouquinho. Há uma expectativa pro lado do torcedor para quando ele vai estrear, né? O Dorival falou na última coletiva que ele ainda necessita de um pouco mais de preparo físico. Ele não joga desde novembro do ano passado. Já participou do treino dessa manhã, dos outros treinos também, né? Mas a gente conseguiu mostrar nessa manhã também parte do treino com o Zaccaria participando. Então, daqui a pouquinho tiraremos todas as dúvidas. Além dele, como eu falei, o Alan também será apresentado oficialmente. O Alan que já jogou, já fez a sua estreia, mas está sendo assim no Corinthians, né? O Dorival pedindo reforços vão chegando, vão jogando e depois são apresentados e tá tudo certo. O Corinthians agora se prepara, viaja para BH na tarde de hoje. Amanhã tem partida contra o Cruzeiro e aí no final de semana, no sábado, o jogo único, né, de semifinal do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. É um jogo só, por isso fica aquela dúvida, será que o Dorival vai poupar os titulares contra o Cruzeiro? Porque fisicamente ele vem reclamando muito, né? Essa sequência, o Corinthians teve a final da Copa do Brasil, um dos últimos times aí a pegar férias, voltou também antecipadamente e é claro que agora o desgaste físico é grande. Bom, daqui a pouquinho, então, as apresentações irão começar e aí, é claro, o fã de esportes ficará por dentro de tudo, das apresentações do Alan e também do Zaccaria Labiad. Daqui a pouquinho, tá até um silêncio na sala, eu vou voltar aí pra vocês, que eu fiquei meio sem graça aqui, acho que já vai começar. Beijo, Bruno! Tá bom, Lili, então faz o seguinte, ó, vai se posicionando por aí, tá? Que assim que começar, então, já que tá rolando essa movimentação, a gente já volta aí pro centro de treinamentos do Corinthians, pra sala de imprensa, justamente pra gente ver a apresentação, então, dos novos jogadores, tá? Do Alan, também do Zaccaria, né? Uma indicação do Memphis, e isso eu acho que vai ser tema também da entrevista coletiva por lá. Vamos lá, ó, o presidente Stabile, então, tá fazendo a apresentação que a gente vai acompanhar. A gente acredita muito no seu trabalho, sua dedicação e buscar sempre a expectativa do nosso torcedor, que é a luta, a garra, a determinação. Isso a gente quer que você tenha sempre na cabeça que isso é importante no Corinthians, tá bom? Então eu só quero desejar aqui boa sorte para ele e colocar ele à vontade para que assim que a gente apresentar a camisa, ele fica à vontade aqui para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Um abraço, obrigado aí. Só espera ele pôr a camisa, presidente, aí tira a foto do lado com a camisa. Pode colocar. A apresentação, então, do novo jogador do Corinthians, o Zaccaria Labiad. Então, não é, Dom, que você contava pra gente essa semana do histórico dele também, passando muito ali pelo futebol, claro, da Holanda, onde ele teve uma maior sequência na carreira, não foi, Dom? Obrigado, presidente Osmar Stabile. Principalmente no Utrecht. No Utrecht, onde foi, entre aspas, aí,
protagonista. Vamos acompanhar então a entrevista? A gente já viu aí a apresentação, tá com a camisa. Vamos ver se ele vai falar em inglês, se ele vai falar em francês, em português e se a Lili já vai abrir a entrevista também. Vamos lá. Zaccaria, aqui, Lili Nascimento da ESPN, seja muito bem-vindo. Queria que primeiramente você falasse como pronuncia o teu nome, né? Que algumas pessoas falam Zacarias, Zaccaria, o presidente acabou falando Zacarias, só para a gente saber e você falar como você gostaria de ser chamado. Segundo, queria que você falasse sobre o que te fez aceitar o convite de jogar com a camisa do Corinthians. Como foi a tua conversa com o Memphis, né? Você é muito próximo do Memphis, o que ele falou do clube, o que te fez aceitar esse projeto? Obrigada. First of all, Zaccaria Labiat, that's how you pronounce my name. And the second question of the ma'am. Yes, before I came to Corinthians, I talked with Memphis. Ele está falando que antes de chegar ao Corinthians conversou com o Memphis. About the club, how big the club is, and yeah, it's a project of now many years going. You see, every time Corinthians is improving, so I want to be part of it, and it helps me that Memphis is here also, because I start my career with him in the youth of PSV. We had a great time together. We won trophies. And I hope I can continue in this way with him. E ele destacando que o Corinthians, então, que ele conversou muito com o Memphis sobre o momento em que o clube passa, que é um momento de reconstrução, que ele quer fazer parte disso, que vê que o clube está melhorando e que ele tem uma boa relação com o Memphis, já jogaram juntos, já venceram troféus juntos e é isso que ele espera agora também no Corinthians, com a camisa do Corinthians jogando ao lado do Memphis. Corinthians acabou então de apresentar o Zaccaria Labiad, que falou em inglês, mas fala português, então tá conseguindo se comunicar bem nesses primeiros dias de Corinthians. E o Plácido Bercy tá lá, porque o Alan também vai ser apresentado hoje, vai sentar nessa cadeirinha aí para conversar com os jornalistas, né, meu amigo? É isso, Jojo, vou falar bem baixinho aqui, porque já está começando ali o protocolo de apresentação do Alan, que tem 4 jogos já com a camisa do Corinthians, e vai ser apresentado oficialmente. E o Labiad acabou de passar aqui ao lado, terminou o coletivo de imprensa dele, ele recebeu a camisa de número 52 das mãos do Osmar Stabile, primeiro marroquino da história do Corinthians, contratado até o fim desse ano. Disse que semana que vem está apto a estrear já pelo clube. Lembrando que o Labiad, ele jogou 4 anos em Portugal no Sporting de Lisboa, então ele disse que entende em português, mas precisa pensar muito para falar em português. Então ele respondeu tudo em inglês, mas as perguntas foram feitas em português e no final ele disse em português: obrigado e vai Corinthians. Então, já mostrando que apesar de estar ainda se ambientando ao nosso país, já entendeu a cultura corintiana e já mandou aquele vai Corinthians. E aí também falou sobre a influência do Memphis na vinda dele para cá, disse que jogou com o Cássio lá na Holanda no início da carreira, quando ele estava no PSV, e o Cássio foi inclusive jogar no PSV antes de vir aqui para o Corinthians, então conhece o Cássio, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, e amanhã o Cássio vai enfrentar o Corinthians no jogo Corinthians e Cruzeiro, mas o Labiad não vai estar lá, só joga na semana que vem, como eu disse. Vou devolver para você, Joana, porque realmente está começando aqui a apresentação do Alan e o pessoal já está até me olhando aqui meio torto. Bom programa para vocês aí. Tá certo, amigo. Obrigada pelas informações. Plácido Bercy está ali acompanhando de pertinho e você, claro, vai ter todos os detalhes da apresentação do Zaccaria Labiad e também do Alan, que está vestindo a camisa nesse momento. Vai vestir a camisa, né? Ele que já jogou pelo Corinthians, mas está sendo apresentado oficialmente somente agora. A gente consegue dar uma passadinha lá, encher tela com o Alan, gente? Aí, recebendo a camisa do presidente Osmar Stabile, um dos reforços do Corinthians para 2026. Agora vai ser sabatinado pelos jornalistas. E você vai acompanhar na nossa programação, então, esse primeiro momento aí de entrevista, de contato com os jornalistas, respondendo as perguntas do Alan. Depay, disse ele, está no caminho, Vessa, da renovação. Aliás,
senhor me permite, seu Rodrigo, a ausência de fala sua a respeito da atuação patética de Memphis Vovô no jogo contra a Portuguesa, né? O senhor, silêncio absoluto, né? Atuação muito ruim do Memphis Vovô. Portuguesa? Jogou nada, perdeu um gol feito e o pau foi em cima do Raul, né? Do Pedro Raul. Então, queria ouvi-lo sobre a atuação de Memphis Vovô no jogo contra a Lusa. O Memphis realmente não teve uma boa atuação. De vovô. Ele não teve uma boa atuação. Bom. Agora sim. Aliás, eu acho que nesta quarta-feira, acho difícil dele conseguir jogar de novo pela sequência de jogos e tudo mais. Sentiu, claramente para mim sentiu parte física também. Ele está vivendo essa situação de começo de temporada que eu duvido que ele já tenha feito isso em começo de temporada, essa quantidade de jogos sem pré-temporada em qualquer outro clube europeu que ele jogou. Então, acho que acho que no sábado ele vai estar numa condição melhor caso ele não jogue nesta quarta-feira, mas sim, ele foi mal. Primeiro, elogiar o Marcelo pela sinceridade que ele já está avisando ao torcedor há meses. Ou seja, a janela abre em julho. Nós vamos ter que vender jogador. Então você, torcedor do Corinthians, que quando chegar em julho, vamos dizer que, posso estar enganado, mas se não me engano vai ter acabado, ou está perto de acabar, por exemplo, a fase de grupos da Libertadores, o Corinthians classificou, está nas oitavas. Vai vender jogador. Mas é as oitavas. Vai vender. Senão a conta não vai fechar. Pelo orçamento tem lá 150 milhões de venda de jogador. Você não tem o que fazer. É o mínimo que você tem que conseguir. No caso do Corinthians, o certo é até mais, né? Pelas dívidas que tem. Então vai ter que vender. Quem? Como ele falou, não sei. Mas a gente sabe quem são os personagens para isso. Hugo Souza, Mateuzinho, Bidon, André e Yuri. São esses os 5 principais alvos que o Corinthians pode receber. Aliás, vem recebendo propostas. Yuri teve 5, 6. O Hugo Souza, Benfica, Besiktas e Milan. O Mateuzinho, se falou Inter de Milão. Inter de Milão também pro André. O Bidon, times da Espanha. A gente sabe, tá tudo aí. O clube já negou várias. E vem negando. Só que vai chegar uma hora e ele tá avisando que essa hora chega em julho. Então, já se prepare, vai perder. Eu acho que vai perder no mínimo 2 do que desses 5, 6 que eu falei aqui. Eu acho que até uns 2 vai ter que vender. A não ser que você pegue uma super venda por um deles. Pega lá 40 milhões de euros por um deles. Aí você repensa se você realmente, vai dar em vezes 6 ponto alguma coisa, quase 250 milhões. Você fala, cara, eu me viro até o final do ano aqui com essa grana, eu não vou precisar vender outro. Mas, sinceramente, se não for valor tão alto, vai ter que vender 2 para compor ali um valor bacana para você pagar salário e fechar o ano. Todo clube vende, o Corinthians não vai ser o Corinthians que não vai vender. Em relação ao Memphis, outra coisa que é bacana da parte dele. Precisamos acertar o que a gente deve para o cara. Antes de pensar na renovação, temos que achar uma solução para pagá-lo. A gente não vai conseguir pagar à vista, mas uma solução a gente tem que dar. E a outra coisa que foi legal que ele falou, ele tem que ir para a Copa do Mundo com isso definido. Nós não vamos deixar ele sair daqui sem isso definido. Ou para ficar, ou para não ficar. Mas ele quer definir até a Copa do Mundo e tem que ser. Porque depois acabou, o cara entra naquela preparação do CT da Holanda e tal, acabou, não vai querer falar de clube de nada. É a última Copa, talvez, do cara, vai ser tudo... E aí esquece, ele vai concentrar no que ele tiver que concentrar. Não vai negociar, falar com ele tem 1000 advogados, não vai falar. Então, acho que isso é o mais correto. As duas coisas, tanto tentar resolver as pendências, que eu já disse aqui, tá em mais de 30 milhões, entre 30 e 40 milhões que deve para ele, e posteriormente também resolver até a partida dele, até a saída dele aqui do Brasil para ir se apresentar à seleção da Holanda que vai fazer a preparação da Copa. Essas duas situações estão feitas. O Corinthians acaba de assinar o seu novo contrato do patrocinador Master. Então, Qual Esportes dá sorte, 150 milhões por ano. Era 103, já era o segundo melhor do país, agora é mais ainda o segundo melhor do país. Perde só o do Flamengo. E com bônus, aqueles bônus que você recebe, dependendo desse título e tudo mais, pode bater 200 milhões por ano. Um patrocínio do Corinthians da camisa, um apenas dele. Fora todas as outras receitas que o clube tem. Então, assim, com
tudo que esses caras fazem, esses dirigentes fizeram, destruíram o clube financeiramente, o Corinthians ainda é esse gigante que, com seu torcedor e que consegue ter a visibilidade das empresas quererem fazer parceria. Agora com essa situação toda aí da maior tiqueteira do planeta, né? A Ticketmaster fez a proposta vazou, agora tá toda uma situação interna para descobrir quem que foi que vazou a proposta e tudo mais, porque não era para ter vazado tantos detalhes do contrato. A Ticketmaster recuou e retirou a proposta, e agora estão tentando retomar e tudo mais. Então, assim, você percebe que por mais que esses caras destruíram a instituição e muitas vezes a imagem da instituição, ela ainda segue sendo uma instituição com enorme visibilidade. Prova isso é o contrato grandioso. Tem 7 clubes da Série A sem patrocinador. Tem várias bets que não existem mais, que não estão mais querendo patrocinar, que não estão colocando mais seus dinheiro, e o Corinthians acaba de renovar o seu e aumentar substancialmente, deu quase 50% o seu valor. Então, tem muitas pendências, tem que resolver essa do Memphis, mas agora, por exemplo, tem um acordo aí importante, deve ter algum tipo de adiantamento, numa dessas você já chega ali e resolve boa parte dessa dívida com o Memphis, e eu já dei minha opinião aqui, eu sou bastante favorável à sua renovação. Olha, como eu falei, daqui a pouco estarão sendo apresentados lá no Corinthians o Alan e também o Zaccaria, que é o amigo do Memphis, né? Deve estar na negociação, então, você traz um amigo meu. Teve uma vez que o Vasco, o Pet, para renovar com o Vasco, trouxe um goleiro. Foi. Um goleiro, lembra do goleiro? Um goleiro tcheco, tcheco não, sérvio, né? Foi com o Vasco? Foi no Vasco, eu lembro. Eu lembro uma boa também, Rivaldo e Edson Ratinho no São Paulo. Exatamente. Essa é boa também. Isso. E eu morava no Rio de Janeiro, fazia a cobertura dos clubes cariocas e teve isso. O Pet renovou com o Vasco, mas trouxe lá um cara que era goleiro. Depois ficou trabalhando lá? Não? Então, aí o cara jogou um jogo, foi muito mal, né? Talvez não fosse exatamente um goleiro de primeiro nível. No fim das contas, o cara virou o jardineiro da casa do Pet. Entendeu? Ficou lá um tempo, ficou morando lá, ele ficou cuidando do jardim, da piscina, não sei o que tal. Eu não lembrava dessa história. Exatamente. Eu não vou lembrar o nome do goleiro, mas sim, o Vasco contratou um goleiro amigo do Pet. Espero que o Zaccaria não seja jardineiro do Memphis. Até porque o Memphis mora no hotel, talvez não seja o caso. O Zaccaria jogou, é Zaccaria Labiá, né? Zaccaria. Sim. Com K. Não, jogou, claro. Ele jogou em clubes europeus e tudo mais, né? Tá aí parado agora desde o final do ano passado, ainda não tinha arrumado o clube. Tava na China, agora tá cuidando da parte física. O Dorival falou em 14 sessões de treinos ele fez. Então ele já está melhor fisicamente, mas deve falar daqui a pouco que ele ainda demanda um tempo. Vamos ter que aguardar. O contrato só até o final do ano, pelo menos, né? Não deram nada de 2, 3, 4 anos de contrato. É só até o final do ano. E o clube deixou claro na nota, eu também gostei da transparência, se ele bater o número de metas de jogos, aí sim você renova por um ano. Mas ele tem que bater. A Bianca Molina da TNT até informou, se ele jogar 50% dos minutos do Corinthians na temporada, você renovaria por mais um. Então o clube está avisado, já avisou o seu torcedor que é só até o final do ano, mas batendo as metas, renova por mais um ano. Vamos aguardar aí. Nem parte física ainda a gente tem a noção de como ele está. O Dorival deu essa ponderação só. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Timão contra a equipe do Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 20 horas, com transmissão dos canais Premier. Como podemos ver aqui, estou trazendo a classificação do Brasileirão. O Corinthians é o 5º colocado, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota, 6 pontos. Já a equipe do Cruzeiro é o lanterna do campeonato. Nas 3 rodadas não venceu nenhum jogo, 1 empate e 2 derrotas, somando apenas 1 ponto na competição. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Cruzeiro, e aí está o Brasileirão e também o Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último final de semana, eles enfrentaram a equipe do Pouso Alegre fora de casa e venceram pelo placar de 2-1. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e a equipe do Cruzeiro. São 2 vitórias do Timão, 2 vitórias da equipe do Cruzeiro e 1 empate. O último confronto que eles se enfrentaram na temporada passada foi na Neoquímica Arena, onde o Corinthians acabou perdendo a partida no tempo normal, mas conseguiu a classificação para a final da Copa do Brasil nos pênaltis. Enfim, jogo muito difícil contra a equipe do Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Vamos ver como o Dorival Júnior vai preparar o time, até porque teve muito desgaste no jogo do sintético da semana passada no Brasileirão e também essa classificação suada nos pênaltis contra a equipe da Portuguesa pelo Paulistão. Além disso, tem que aproveitar o momento do Cruzeiro, que está muito ruim no campeonato, Tite muito pressionado lá,
quem sabe o Timão consiga sair com esses 3 pontos e, quem sabe, dependendo dos resultados, jogar a líder do Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!